Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos, nossos membros e visitantes. Não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha e conhecer as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês. Depois do Natal e da Epifania, celebramos o batismo do Senhor. Todos os anos, a Igreja coloca uma passagem extraída de um dos discursos de Pedro, do livro dos Atos dos Apóstolos. Aquela em que ele fala a Cornélio, no capítulo 10, versos 34 a 38, sobre a boa nova de Jesus e sobre o início de seu ministério ao ser batizado por João, quando os que estavam lá viram o Espírito Santo descer sobre ele e ouviram a voz do céu: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Dali Jesus foi para o deserto por 40 dias e, voltando, iniciou a sua pregação. Obviamente, Jesus não precisava ser batizado ou receber o Espírito Santo, pois é Deus. Foi para nós que aconteceu o seu batismo. Ali, ele começou a caminhar para a morte na cruz. Manifestou ali que veio para assumir nossos pecados. Pedro, em uma de suas cartas, afirma: Ele carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos curados. É a primeira carta de Pedro, capítulo 2. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. Já é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já antecipa o seu batismo na morte sangrenta. Não esqueçamos que o batismo de João era de penitência, uma preparação para o batismo que Jesus viria instituir e que traria a salvação. A água nada fazia, só valia a disposição interior dos corações que estivessem contritos. Nosso foco, no entanto, não é o de esclarecer por que Jesus quis ser batizado, embora não precisasse, mas de conhecer algumas implicações do seu batismo para o nosso. Vamos ouvir o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Pedro deixa claro que a palavra do Evangelho, que a paz e a reconciliação realizadas em Jesus Cristo entre os homens e Deus, começou depois do batismo de João, o precursor. João preparou o caminho do Senhor. Procuremos entender melhor essa passagem, que muitas vezes não é bem compreendida. Ela tem implicações não só para o batismo de Jesus, mas para o sacramento que ele instituiu, o nosso batismo. Primeiro, vamos conhecer o contexto desse trecho dos Atos, retornando aos primeiros versículos do capítulo 10. Vemos que Pedro faz essa pregação a Cornélio com base em uma visão de uma toalha que desce do céu com todo tipo de animais e da revelação feita a ele por Deus, por meio da visão, de que a salvação não é apenas para os israelitas, mas igualmente para os gentios. No início de Atos 10, Cornélio,
um centurião romano, pagão, portanto, que estava em Cesareia, tem também uma visão de que deve procurar Simão Pedro, em Jope. Pedro, simultaneamente, estava tendo a visão de que falamos antes, daquela toalha descendo do céu com todos os tipos de animais, inclusive os impuros, proibidos aos judeus. Deus, na visão, 3 vezes manda Pedro levantar-se, matar os animais e comê-los. E Pedro clama que nunca comera nada impuro. Ante os protestos de Pedro, o Senhor arremata: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. E a toalha enrolou-se e voltou para o céu. Pedro compreendeu, com isso, que Jesus não apenas purificou os pecados de Israel. Sua morte na cruz purificou toda a humanidade, pela qual ele morreu. A toda a humanidade foi oferecido o dom da redenção. Já não há divisão entre Israel e os pagãos. A porta está aberta para todos, para formarem o novo Israel, que Pedro e os outros 11 apóstolos representam. O meio que os apóstolos conheciam para isso era o batismo. Pedro já tinha batizado milhares de pessoas, mas ainda não tinha batizado não-judeus. Deus lhe revela que os gentios também devem ser batizados e que Deus não age com parcialidade. Toda nação que temer a Ele e fizer o bem é agradável a Ele. Naquele momento, Pedro está focado em Cornélio, que acreditou no Deus de Israel e a ele rezou. Suas orações e esmolas aos necessitados chegaram até Deus, como lhe disse o anjo em sua visão. Pedro e os demais viu descer sobre Cornélio o Espírito Santo e também sobre todos os outros que ouviram a sua pregação. Os fiéis da circuncisão que estavam com Pedro ficaram perplexos vendo isso e ouvindo os gentios falarem em línguas e exaltar o Senhor. Então Pedro ordenou aos apóstolos que batizassem-nos em nome de Jesus Cristo, pois não lhes poderia ser negado o batismo se o Espírito Santo descera sobre eles, como descera no cenáculo em Jerusalém no dia de Pentecostes. Com toda essa perspectiva, compreende-se que o contexto da passagem não se limita a Pedro apontar o batismo de Jesus por João e o início do seu ministério público a partir dali, mas ainda aponta para o batismo instituído por Jesus, também para os gentios. Gentios por nacionalidade, mas não pela fé, pois Cornélio antes já estava rezando ao Deus de Israel e praticando a caridade. E Javé ouviu suas preces. Por consequência, quando Pedro menciona que Deus não mostra parcialidade, mas em toda nação quem manifestar o verdadeiro temor reverencial, obedecer aos mandamentos, fizer o que é justo, é-lhe agradável, não está dizendo que se um egípcio adorar seus deuses, ou o grego os seus, ou o romano os seus, está tudo certo. Cornélio recebeu aquela visão para procurar Pedro, para receber o dom da salvação em Jesus Cristo, que é dado pelo batismo. Não recebeu a visão para procurar outra pessoa, um pregador grego ou romano, por mais culto que fosse. Não precisaria ir a outra cidade para buscar Pedro. É em nome de Jesus Cristo que os pecados são perdoados. Apenas como um parênteses, vamos também sinalizar um outro ponto nesse texto, pois ele mostra que não só Paulo foi pregar aos gentios. Os demais apóstolos foram pregar aos gentios, a começar por Pedro. De fato, em Atos 9, o capítulo anterior, Paulo ainda está perseguindo a igreja. É Pedro que, em Atos 10, abre a porta da salvação, pelo batismo, aos gentios. Fechado o parênteses, talvez estejamos nos perguntando: o batismo é mesmo necessário para a salvação? Não fica dúvida de que o caminho indicado por Deus e que Pedro bem apontou é o batismo. Não são iguais todas as religiões, como se fossem apenas diferentes caminhos para Deus. Porém, ao mesmo tempo, sabemos que muitos não recebem o batismo. Por exemplo, todos os santos do Antigo Testamento não o receberam.
O Catecismo da Igreja explica. No número 257 diz: o próprio Senhor afirma que o batismo é necessário para a salvação. Por isso, ordenou aos seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação de todos aqueles a quem o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. A Igreja não conhece outro meio, senão o batismo, para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Por isso, tem cuidado em não negligenciar a missão que recebeu do Senhor, de fazer renascer da água e do Espírito todos os que podem ser batizados. O Senhor ligou a salvação ao sacramento do batismo, mas Ele próprio não está prisioneiro dos seus sacramentos. Com essa explicação do Catecismo, lembremos que, de fato, no capítulo 3 do Evangelho de João, é narrado que Jesus disse a Nicodemos: a menos que o homem renasça da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Está clara a necessidade do batismo. E Mateus, no capítulo 28, recorda aquele último e fundamental comando de Jesus ao se despedir dos apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Assim, vemos que o batismo é necessário porque Jesus disse que é necessário. A Igreja deve procurar levar a boa nova e batizar a todos os que quiserem. E isso faz parte de sua missão. Contudo, tenhamos em mente que essa necessidade é para aqueles que têm possibilidade de pedir o sacramento e a quem o Evangelho foi anunciado. Muitas pessoas não têm acesso a essa graça, por sua localização, por proibições político-religiosas, pelo tempo em que viveram, como aquele exemplo que demos de todos os que viveram no Antigo Testamento, e outras causas. Deus não exige o impossível. A Igreja compreendeu isso desde o princípio. A tradição sagrada refere, por exemplo, o batismo de sangue dos que foram martirizados em tempos de perseguição, o que, aliás, ainda hoje acontece. E a Igreja refere também o batismo de desejo, quando alguém já ouviu a boa nova, acreditou em Jesus Cristo como Salvador, mas ainda não pôde receber o batismo. Um exemplo, porque está na prisão. A pessoa pode morrer antes de o batismo lhe ser ministrado. Basta lembrar que em muitos lugares existe a pena de morte. E que tantos administradores de presídios complicam o acesso de pregadores às prisões, e se vê como isso é plausível. Então, desde o início a Igreja afirma que, embora Deus tenha ligado a salvação e o dom do Espírito Santo e do perdão ao sacramento do batismo, Ele mesmo não está sujeito, não está obrigado ao sacramento que criou. Tanto que no caso de Cornélio, ele e os que estavam com ele receberam primeiro o Espírito Santo e depois o batismo. Deus derramou, como quis, o Espírito Santo antes de o batismo ser dado. Então, a Igreja não está inventando exceções quando fala em batismo de desejo ou de sangue. O primeiro exemplo é do próprio Deus, que deixa claro que derrama suas graças da forma que quiser, também por outros meios que não o batismo, meios que são extraordinários e só Ele conhece. Em conclusão, estamos celebrando, no batismo de Jesus, o começo do dom da salvação. Esse dom inicia naquele momento, é consumado na cruz e flui para toda a humanidade através do sacramento. Como o evangelista João revela, quando a lança foi introduzida no coração de Jesus, dali jorraram água e sangue, que a Igreja sempre entendeu como sinais do batismo e da Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.